Os segredos mais sombrios escondidos sob o Atlântico. 12 lendas submersas. Acomode-se confortavelmente. Respire fundo e deixe seus ombros relaxarem completamente. Se puder, feche os olhos por um momento e imagine-se na proa de um navio antigo, onde o único som é o sussurro constante das ondas contra o casco de madeira. O Atlântico está prestes a revelar fragmentos de mistérios que nunca vieram completamente à superfície. Se você aprecia histórias de civilizações perdidas, criaturas impossíveis e navios que desaparecem sem deixar rastro, deixe seu like e inscreva-se no canal. Hoje, navegaremos juntos por 12 lendas submersas, do Brasil à Escócia, da costa africana ao Caribe, da Islândia à Patagônia. Algumas nasceram do medo, outras da fé, e algumas talvez de algo que realmente aconteceu debaixo das ondas escuras. O Atlântico é um oceano de memórias antigas, vasto arquivo líquido que se estende por milhares de quilômetros entre continentes, conectando e separando civilizações há milênios. Suas ondas carregam ecos de impérios que afundaram, navios que nunca chegaram ao porto com suas cargas e tripulações, criaturas que ninguém conseguiu provar cientificamente que existem, mas que incontáveis testemunhas juram ter visto com seus próprios olhos. Ao longo de séculos intermináveis, marinheiros curtidos pelo sal, pescadores que passaram vidas inteiras lendo os humores do mar, exploradores obcecados por descobrir o desconhecido e povos costeiros cujas culturas nasceram e morreram ao ritmo das marés, compartilharam histórias que atravessaram gerações como herança invisível, como se o próprio oceano sussurrasse segredos àqueles corajosos ou loucos o suficiente para ouvir. Navegadores medievais, homens profundamente religiosos que viam sinais divinos em cada fenômeno natural, juravam que em noites sem lua, quando a escuridão cobria o oceano como manto impenetrável, uma ilha brilhante aparecia misteriosamente no horizonte ocidental. Chamavam-na Antília, a Ilha dos Sete Bispos, e contavam histórias elaboradas sobre 7 bispos portugueses que fugiram da invasão moura no século VIII, navegando para oeste até encontrarem terra virgem, onde fundaram 7 cidades de ouro e mármore. Diziam que suas catedrais submersas ainda tocavam sinos nas profundezas e que em tempestades particularmente violentas podia-se ouvir o canto gregoriano emergindo das ondas como lamento de mundo perdido. Mapas antigos marcavam sua localização com confiança que hoje parece ingênua, mas que naquela época era certeza absoluta de algo que simplesmente aguardava descoberta. Ao largo de Cabo Verde, onde águas mornas encontram correntes africanas, pescadores locais falavam em vozes baixas sobre uma mulher de beleza perturbadora que emergia do mar antes de tempestades devastadoras. Ela tinha olhos negros como abismos oceânicos e voz carregada de tristeza tão profunda que parecia condensar toda a melancolia do mundo. Sua canção não era a melodia tradicional de sereia, prometendo prazeres ou tesouros, mas lamento fúnebre que penetrava até os ossos. Quem ouvia seu canto, mesmo por breves momentos, era tomado por melancolia inexplicável que não desaparecia com tempo ou distração. Muitos desses homens nunca mais voltaram para casa, seja porque se jogaram ao mar procurando a fonte daquela voz impossível, ou porque simplesmente definharam em terra, olhos sempre voltados para o horizonte onde a viram pela última vez. Nos ermos gelados do extremo norte atlântico, nas águas próximas à Terra Nova, onde icebergs flutuam como catedrais de gelo e névoa, é mais comum que claridade, marinheiros relatavam um fenômeno que desafiava qualquer explicação racional. Diziam ver um navio em chamas completas, navegando silenciosamente entre a neblina densa, suas velas consumidas por fogo que nunca se extinguia, seu casco carbonizado, mas ainda funcional.
Ele cruzava as águas geladas sem fazer som algum, sem tripulação visível nos convéses, apenas aquelas chamas eternas, lambendo mastros e cordames. Nunca afundava apesar do fogo. Nunca apagava apesar da chuva e da neve que constantemente caíam naquela região. Invariavelmente desaparecia, consumido por névoa súbita, assim que alguém tentava se aproximar para investigar ou oferecer ajuda que claramente não precisava nem desejava. Platão, o filósofo grego cuja influência moldou o pensamento ocidental, descreveu em diálogos escritos há mais de 2000 anos um império avançado chamado Atlântida, civilização tecnologicamente sofisticada e moralmente corrupta que foi engolida pelo oceano em um único dia e uma única noite de fúria divina. Gerações de exploradores desde então procuraram seus restos, alguns acreditando que repousam além das Ilhas Canárias, cobertos por camadas de coral e séculos intermináveis de esquecimento. Estruturas submersas ocasionalmente descobertas alimentam esperanças renovadas, embora céticos insistam que são apenas formações geológicas ou ruínas de civilizações conhecidas. Mas a lenda persiste com vida própria, recusando-se a desaparecer mesmo quando evidências a contradizem, como se o próprio conceito de cidade perdida fosse necessidade psicológica profunda demais para abandonar. Próximo à Madeira, naquele arquipélago português perdido no meio do Atlântico, pescadores retornando ao anoitecer relatavam ouvir gritos vindos das rochas das ilhas selvagens, ilhotas desertas e inóspitas onde apenas pássaros marinhos fazem ninhos. Alguns acreditavam serem apenas aves com cantos particularmente perturbadores. Outros, mais supersticiosos ou talvez mais sintonizados com possibilidades sombrias, insistiam que eram almas de marinheiros que morreram tentando alcançar costa segura durante tempestades, presos eternamente entre vida e morte, chamando por ajuda que nunca viria. E há quem jure que nas noites certas, quando ventos sopram de direção específica e lua está em fase particular, os gritos respondem de volta quando alguém chama, criando diálogo impossível entre vivos e algo que talvez não deveria mais ter voz. A serpente do mar da Noruega entrou para registros históricos não como lenda vaga, mas como observação documentada por centenas de navegadores respeitáveis do século XVIII. Descreviam criatura gigantesca e sinuosa, comprimento estimado em dezenas de metros, que se movia através da água como montanha viva ondulando sob a superfície. Alguns navios quase naufragaram tentando fugir desesperadamente quando a criatura emergia inesperadamente próxima demais, seu corpo massivo deslocando água suficiente para criar ondas que balançavam embarcações como brinquedos. Naturalistas da época debatiam fervorosamente sua existência, alguns propondo que era espécie de serpente marinha gigante ainda não catalogada, outros insistindo que era apenas cardumes grandes vistos através de névoa ou ondas, criando ilusão de corpo único e contínuo. No norte de Portugal, em vilas costeiras, onde tradição é preservada com fervor quase religioso, conta-se história de sino sagrado que pertencia à igreja de São Pedro de Rates, sino abençoado que chamava fiéis para a missa há séculos. Durante tempestade particularmente violenta, o sino foi arrancado de sua torre e arrastado para o mar, afundando nas profundezas escuras. Mas até hoje, gerações depois, pescadores velhos juram ouvir suas badaladas, ecoando através da neblina matinal, som inconfundível que conheceram desde a infância, anunciando tempestades iminentes ou mortes no mar. Alguns tentaram localizar o sino usando equipamento moderno, mas nunca encontraram nada além de pedras e lodo. Ainda assim, as badaladas continuam sendo ouvidas por aqueles dispostos a acreditar que algumas coisas transcendem explicação física.
Um galeão espanhol perdido em águas caribenhas durante tempestade devastadora em 1620 supostamente reapareceria séculos depois. Manifestação fantasmagórica que viola todas as leis da física e da razão. Testemunhas descrevem velas rasgadas, tremulando, apesar de não haver vento. Convéses vazios, sem tripulação visível, mas com sons de passos e vozes abafadas. O navio fantasma navega sempre contra o vento predominante, algo que deveria ser impossível para veleiro, e invariavelmente desaparece quando alguém tenta segui-lo de perto, dissolvendo-se em névoa como se nunca tivesse estado ali. Céticos atribuem avistamentos a miragens ou barcos de pesca mal identificados, mas relatos continuam surgindo com regularidade perturbadora. Relatos indígenas do litoral brasileiro, transmitidos oralmente através de gerações antes que europeus chegassem e começassem a registrar por escrito, falam de ilha misteriosa, onde estátuas gigantes de pedra surgiam e desapareciam com marés, como se respirassem com o próprio oceano. Eram figuras humanoides, mas de proporções impossíveis, rostos sem expressão, observando eternamente o horizonte. Tribos costeiras acreditavam serem guardiões de território proibido aos mortais, sentinelas de alguma força antiga anterior à humanidade. A ilha seria visível apenas para aqueles escolhidos por critérios que ninguém compreendia completamente, aparecendo para alguns enquanto permanecia invisível para outros navegando as mesmas águas. O abismo de Romanche, fenda tectônica com mais de 7.000 metros de profundidade, cortando o fundo do Atlântico no meio do oceano, representa um dos lugares mais profundos e inexplorados do planeta. Equipamento de sonar já captou sons emergindo daquela escuridão total, onde pressão esmagaria instantaneamente qualquer ser humano desprotegido. São sons longos, graves, modulados de maneira que sugere não serem meramente geológicos. Alguns oceanógrafos, cautelosos mas intrigados, especulam que algo vivo habita aquela escuridão perpétua. Algo adaptado a condições que consideraríamos absolutamente inóspitas à vida. Outros insistem que são apenas movimentos tectônicos ou correntes oceânicas profundas, criando vibrações que nossos instrumentos interpretam erroneamente como algo mais sinistro. O navio SS Wartburg desapareceu completamente em 1911, enquanto navegava entre Dakar e Recife. Rota bem estabelecida, percorrida regularmente por dezenas de embarcações. Seu último registro via telégrafo era tranquilizador. Mar calmo, céu limpo, tudo normal a bordo. E então silêncio absoluto. Nem destroços flutuantes, nem manchas de óleo indicando afundamento, nem sobreviventes em botes salva-vidas, nem mesmo rumores de piratas ou tempestades súbitas. O navio simplesmente deixou de existir, como se tivesse evaporado ou sido transportado para outra dimensão. Buscas extensivas não encontraram nada. É como se o oceano tivesse aberto bocarra invisível e engolido tudo sem deixar sequer bolhas como evidência. Perto da Escócia, nas águas temperamentais que cercam Eilean Mor, pequena ilha rochosa que abriga farol automatizado, marinheiros ocasionalmente relatam um fenômeno impossível. Em noites de neblina densa, quando visibilidade é quase nula, alguns afirmam ver a luz do farol brilhando e girando exatamente como fazia quando era operado pelos 3 faroleiros que desapareceram misteriosamente em dezembro de 1900, deixando para trás refeição intocada e anotações perturbadoras sobre tempestades que registros meteorológicos insistem nunca aconteceram. A luz aparece acesa, executando rotações características, mesmo quando o farol deveria estar completamente desligado ou operando em modo moderno diferente. Quando investigadores chegam para verificar, encontram tudo desligado e normal, sem explicação para o que testemunhas viram.
O Atlântico é muito mais que massa de água salgada ocupando espaço entre continentes. É arquivo vivo de segredos humanos e naturais, depositário de medos ancestrais, memórias culturais e esperanças frustradas. Suas profundezas abissais escondem não apenas cidades inteiras engolidas por catástrofes geológicas, mas também criaturas que ciência ainda não catalogou. Histórias de amor e tragédia escritas em destroços e ossos. Ecos de vidas que o tempo engoliu, mas que recusam desaparecer completamente da memória coletiva. 12 lendas são insuficientes para capturar a vastidão de mistérios que o Atlântico guarda. Mas talvez, enquanto você permite que essas histórias assentem em sua consciência, consiga sentir um fragmento do que o oceano preserva nas profundezas e do que ele tenta, ocasionalmente e através de meios que não compreendemos completamente, revelar àqueles dispostos a ouvir sem julgar, a ver sem exigir provas, a acreditar que há mais entre as ondas e o fundo do mar do que nossa filosofia pragmática consegue explicar. Se esta jornada pelos segredos do Atlântico despertou sua curiosidade, deixe seu like e inscreva-se no canal. Aqui navegamos por lendas que o oceano se recusa a deixar morrer, por mistérios que persistem através dos séculos, por histórias que existem na fronteira entre realidade documentada e imaginação coletiva. Comente qual dessas lendas mais te intrigou, ou compartilhe alguma história que você conhece. Obrigado por mergulhar nestas profundezas comigo. Até a próxima travessia. E que o oceano continue sussurrando seus segredos àqueles corajosos o suficiente para escutar.